viciado. Boa noite a todos. Nós vamos iniciar o trabalho da noite. Hoje é dia 26, né? Pós-Natal. Leitura do Evangelho e a prece. Capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Capítulo 10 do Evangelho. O tema é a indulgência. Espíritas, agora queremos vos falar sobre a indulgência. Esse sentimento tão doce, tão fraterno, que todo homem deve ter por seus irmãos, mas do qual tão poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos dos outros, ou se os vê, procura não falar deles, não divulgá-los. Ao contrário, esconde-os a fim de que sejam conhecidos apenas por ela. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa pronta para amenizá-los, ou seja, uma desculpa plausível, séria, e não daquelas que, com a aparência de atenuar a falta, a fazem ressaltar com pérfida astúcia. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos dos outros, a menos que isso seja para prestar um serviço. Porém, mesmo assim, ela tem o cuidado de atenuá-los tanto quanto seja possível. Não faz observações que possam chocar. Não traz censuras em seus lábios, apenas conselhos, e a maior parte das vezes discretos. Quando criticais alguém, que conclusão pode ser tirada das vossas palavras? A de que vós, que o reprovais, não fizestes o que foi motivo da vossa reprovação, e de que sois melhor do que o culpado? Homens, quando julgareis vossos próprios corações, vossos próprios pensamentos, vossos próprios atos, sem vos preocupardes com o que fazem os vossos irmãos? Quando tereis olhares severos somente para vós mesmos? Sede, portanto, rigorosos convosco e indulgente com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que conhece os pensamentos secretos de cada coração e, em consequência, frequentemente perdoa as faltas que censurais ou condena as que desculpais, porque ele sabe o que motiva todos os vossos atos. Pensai também que vós que gritais maldito, talvez tenhais cometido faltas mais graves. Meus amigos, sede indulgentes, porque a indulgência seduz, acalma, corrige, enquanto que o rigor desanima, afasta e irrita. José Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Convido a todos agora a, por um breve instante, fechar os olhos suavemente, elevando o pensamento a Jesus e a Deus, pedindo a eles a permissão para darmos início ao trabalho da exposição doutrinária desta noite. Rogando também que todos aqueles encarnados e desencarnados que aqui vêm nesta casa de caridade consigam receber um lenitivo para as suas aflições, um consolo para todas as suas dúvidas, as suas apreensões. Rogamos a Ti, Senhor, que a paz, a luz, o amor incondicional e a proteção envolva a cada um daqueles que aqui se encontram e também aqueles que não puderam aqui estar nesse dia. E que a Tua paz e a Tua luz e o Teu amor envolva também a todos nós, agora e sempre. E que assim o seja. Nós vamos passar a palavra ao expositor da noite, que é o nosso irmão Jorge, que ele vai falar sobre... ali está Natal sobre a ótica espírita, mas são um pouquinho diferentes. Não, sem problema.
A Natal sob a ótica espírita. Muito bem. Boa noite a todos. Espero de coração que o Natal de cada um tenha sido ótimo, tenha sido excelente. Material é espiritualmente. Que possam ter assim confraternizado com seus amigos, parentes, enfim, aqueles que são afins e que possam ter tido uma noite agradável. E que tenham lembrado assim do aniversariante do dia. E cada um ter feito essa oração assim em agradecimento por ele ter se permitido ter vindo até nós. E é isso que nós vamos tentar colocar assim, né, essa importância dele ter vindo até nós. Agradecer a casa assim pela oportunidade de estar hoje aqui, porque a gente está sempre presente na casa assim, a gente tem um carinho muito grande pelo Em Busca da Luz. Sabedor dos trabalhos aqui realizados, da dedicação dos trabalhadores da casa, que faz com que a doutrina espírita assim seja, como vamos dizer assim, bem divulgada. Porque nós, espíritas, nós temos às vezes um pouquinho de medo de divulgar a doutrina. Parece que há uma trava, alguma coisa assim. Não. Nós temos que soltar o nosso verbo aos quatro ventos. Jogar essa semente, que é fantástica, da doutrina espírita, que consola, que conforta, que anima, que alegra. Enfim, que nos faz sermos melhores cristãos. Mas antes de eu colocar, se a gente começar a falar sobre o tema, eu estava vendo um que palestrou aqui, o Gilmar. Eu achei muito lindo, uma inovação. Na hora da prece, o palestrante quis fazer essa tal prece e fez uso de violão e cantou uma música em formato, vamos dizer assim, de prece. É muito lindo. É muito lindo porque nas artes, seja na música, seja numa escultura, num quadro, enfim, as artes, aquele que está fazendo uso do seu dom, vamos dizer assim, ele está recebendo uma inspiração. E eu acredito que essa inspiração, ela seja divina. Eu penso assim que um quadro bonito, uma música bonita, uma escultura bonita, ali também tem um dedo de Deus. É uma inspiração ímpar para aquele artista ou para aquele que se propõe a colocar a arte no seu trabalho. Hoje, nós vamos assim, há muitos anos atrás, eu nem sou muito fã do Roberto Carlos, mas isso é o que menos interessa. Ele fez uma música, O Homem. Não sei se alguém conhece. O Homem. Essa música fala de alguém que esteve aqui entre nós. Ele não disse um homem, ele disse o homem. Ele estava se referindo a Jesus. Então, nós vamos assim, por meio a nossa conversa, nós vamos colocar uns trechinhos dessa música para ver quão importante ela é, e quão de real, quão de a inspiração que teve aquele artista em fazer essa música. Mas assim, a gente comemorou o Natal no dia 25, dia de ontem,
mas a gente pressupõe que seja dia 25 de dezembro. Segundo os estudos, uns que foi em janeiro, outros que já foi em agosto, outros foi em outubro, outros que foi... Uns até acreditam que é dezembro mesmo. Mas como houve tantas mudanças, seja pelo clero, os religiosos, seja pela nobreza, os reis conforme a sua conveniência, no calendário, então houve uma confusão tão grande ali que se estabeleceu que é 25 de dezembro. Ponto. O nascimento de Jesus, então, vamos levar como 25 de dezembro. Então, assim, ó, como nós não sabemos nem ano, nem mês, muito menos o dia, nós comemoramos dia 25 de dezembro. Entretanto, mais importante do que saber o dia, que é incerto, mas comemorando esse dia, nós temos que valorizar aquilo que é certo, que é o legado que ele deixou para nós, os ensinamentos, seja através de palavras, seja através da vivência dele junto de nós. Ele deixou um legado muito bonito. Então, muitas vezes, nós precisamos, assim, em função de todos esses... Aí tem o final de ano e tal, essa semana, assim, esses últimos 10 dias do ano, assim, são muito agitados. Então, é o Natal, é isso, é aquilo, aquilo outro, porque já é o Ano Novo, é gente de férias correndo para lá e para cá. Então, nós temos, às vezes, uma dificuldade muito grande, a humanidade tem uma dificuldade muito grande de cada um entrar para dentro de si para ver a real importância do Natal. O que é realmente o Natal? O que nós comemoramos no nascimento? Quem é o aniversariante? Por que o mundo cristão para parabenizar esse indivíduo, no bom sentido? Porque é nada mais, nada menos que o nosso mestre, o guia da humanidade. Por isso é tão importante este aniversário. Que, como diz na música, um dia um certo homem esteve aqui. Um dia um certo homem esteve aqui. E ele poderia vir aparecer aqui para nós. Mas não. Ele escolheu nascer. Ele escolheu uma família. Ele escolheu nascer de uma maneira convencional a todos nós. Essa decisão dele mostra-nos quão simples foram as suas atitudes, ao mesmo tempo tão grandes. Porque, na verdade, a vida dele foi simples, a trajetória dele foi simples, os ensinamentos dele foram simples. Muito embora nós achamos difícil perdoar, nós achamos difícil isso, ele nos ensinou a maneira prática. Ele viveu. Ele falou muito de fé. Fé. Mas ele deixou o ensinamento do amor, ele viveu em sua plenitude. O perdão nem se fala. Então, gente, esse aniversariante, ele é especial para nós. Logo adiante a gente vai ver o porquê que ele é tão especial, visto que ele nasceu numa época assim que havia guerras, havia intolerância, havia maldades, havia assim, como vamos dizer, injustiças sociais. Ele escolheu aquela época que a humanidade estava envolta, perdida em todas essas nuances assim. Ele veio de maneira tranquila, serena, sem se envolver. É isso que nós temos que fazer, gente. Hoje, eu pergunto, qual a diferença daquela época, socialmente falando, para os dias de hoje? Eu penso que
nós estaríamos precisando de novo. Que ele, foi feito o recenseamento, os pais dele foram, tal, aconteceu tudo aqui. Talvez nós precisássemos de um novo Jesus no meio de nós. Porque naquele tempo Jesus não tinha vindo ainda. Ele veio, nos ensinou, e parece que nós estamos numa dificuldade muito grande de aprender, de assimilar. É muito bonito ver um filme hoje sobre a vida de Jesus, sobre isso, sobre aquilo, ler o Evangelho com palavras maravilhosas. Gente, mas o conhecimento sem a prática, letra morta. Vale sim o que nós colocarmos em prática. Eu conheço pessoas, pelo menos 2, eles são ateus, não acreditam em Deus. São pessoas boníssimas, pessoas justas, honestas. Então não precisa acreditar em Deus. A moral independe de religião. Independe de acreditar ou não acreditar em Deus. A moral foi aquilo que Jesus trouxe para nós. Quando a adúltera ia ser apedrejada, ele não foi contra as leis do tempo lá que aconselhavam o apedrejamento. Contudo, ele também não foi contra a moral dele permitir aquilo. Então, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ponto. Cada um olhou para dentro de si naquele momento. Se afastaram. Então é isso que nós temos que fazer. Olhar para dentro de nós. Para ver a importância desse que estava de aniversário. Por quê? Aí, como diz na música, o homem, sua voz falava só de amor. Todo gesto seu era de amor. E paz ele trazia no coração. Como hoje é difícil, nós temos a paz no coração. A gente coloca que é difícil essa paz, porque o mundo está muito atribulado, tem muitas informações, isso, aquilo. Gente, mas no nosso momento, aquela tribulação, seja na parte de produtos, coisas que nos colocam a par de notícias, de informações, que nós somos bombardeados, seguidos, nós temos tempo para aquilo. Mas é tempo para nós. Muitas vezes, colocando a tribulação, o correrio do dia a dia, nós vamos deitar, damos o dia como encerrado. Cadê a nossa oração? Por que é importante a oração? Para nos acalmarmos espiritualmente. Porque se nós formos dormir com aquelas informações ruminando, no mau sentido falando, aquelas informações, com certeza nós vamos levantar no outro dia esgotados. E quantas vezes acontece isso? Nos dias de hoje a gente vai colocar em função do clima. Tá quente, eu levantei cansado porque tal. Em parte sim, mas em parte é que o nosso espírito não conseguiu se libertar do corpo na hora do repouso. Ele não conseguiu buscar as energias tão importantes para ele. E isto o aniversariante nos ensinou. Que apesar do assédio que tinha ali sobre ele, aqueles que conheciam o trabalho dele, aqueles que não queriam conhecer e aqueles que condenavam, ele tinha um tempo para ele. Ele tinha um tempo, uma palavra para alguém, um consolo para alguém, um arrimo para alguém. Esse é o aniversariante. E entre, vamos dizer assim, o nascimento de Jesus e o anúncio da imortalidade,
houveram muitas crises, muitas instabilidades. E o ser humano, ele peregrinou, aliás, ele peregrina em busca de algo. Ele não se contenta só com as coisas materiais. Porque ele sabe que existe alguma coisa além disso aí. E esta coisa, além disso aí, bem trabalhada, bem digerida, ela vai trazer aquilo que o aniversariante tinha no coração, a paz. Porque a nossa paz, ela não vai ser em função de um bem material. A nossa felicidade pode ser em função de algum bem material, mas é uma coisa passageira, efêmera, ela vem e passa. As coisas que vêm de dentro, a nossa fé, a nossa esperança, isso ninguém tira de dentro de nós, sem a nossa permissão. Então, entre o nascimento de Jesus e ele já naquela época, quando diziam da ressurreição, ele já mostrou que o Espírito vence a morte. A morte que é um temor para nós encarnados. A morte que ainda é o fim para alguns. Aí teve que vir o Kardec. E toda a sua descrença, toda a sua, vamos dizer assim, não aceitação pura e simples. Ele questionou, ele estudou, ele batalhou. E foi através dele que foi colocado mais claramente pelos Espíritos a vitória do Espírito sobre a morte. Então nos assustamos. Hoje a gente se assusta com a morte. Perdeu um ente querido, poxa vida. O espírita então não deve chorar, chora. O espírita sofre. As coisas do dia a dia sofre. O espírita, ou qualquer outra religião que alguém professe, ele não está imune do sofrimento. Ele não está imune da dor. Ele tem que estar imune ao desespero, à insegurança, à falta de fé. Então, o que esse aniversariante fez? Ele fez brilhar, na música aquela, ele fez brilhar a luz da escuridão. O sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim, o renascer, morrer não é o fim. Ele veio dizer isso para nós. Ele veio falar sobre a imortalidade de uma outra forma, que naquele tempo cabia a ressurreição. Hoje já é um pouco diferente, mas ele já deu uma pincelada, visto que naquela época a compreensão ainda não era tão adiantada. Ela foi, então ficou muitas coisas assim que incompreensíveis, aparentemente, do que Jesus falou. Mas é que os nossos irmãos, quem sabe lá nós não estávamos ali, daquela época ainda não estavam preparados para essa enxurrada de informações que nos traz tanta paz. Como explicar a criação do Espírito naquela época? Não. Eles não estavam nem, como vamos dizer assim, ainda fixos num Deus. O Deus ainda deles era o poder, a ascensão social. Esse era o Deus ainda vigente na época. E ele veio nos mostrar que tudo aquilo ali não seria levado.
porque ele se colocou como caminho, verdade e vida. Então assim, ó, para o mundo espírita, o Natal é a melhor época. E o Carnaval talvez a pior. Mas nós estamos falando do Natal. Por quê? Por mais que se fale, por mais que o apelo consumista nos induza, mesmo naquelas propagandas, aqueles apelos consumistas, é falado sobre crianças, é falado sobre idosos, abandono de idosos. Nas propagandas se vê lá, nos asilos. Colocar no asilo não é o problema é largar e esquecer. Então nas propagandas tem isso aí. Falam das pessoas deficientes. Então, apesar do consumismo, existe também um apelo às coisas superiores. Para quê? Para que nós possamos olhar os nossos irmãos, seja crianças, seja idosos, seja algum deficiente, enfim, que a gente possa olhar com outros olhos. Então, há vamos dizer assim, uma correria muito grande nessas épocas para ajudar. É bom? Claro que é bom. É um almoço que faz lá para não sei quantas pessoas, é isso, é crianças, tudo. Gente, é importante, puxa vida, claro que é, gente. Mas por que só no Natal? Mas, pelo menos nesse dia é feito. As visitas às casas, aos bairros mais carentes. Então, esse consumismo que a gente falou no início ali, ele também gera essa mudança no ser humano. Para que todo mundo tá naquela ânsia de ajudar, quer ajudar. Então, isso é bonito. Então o aniversariante conseguiu fazer isso conosco também. Porque, como diz a letra daquela música lá, tudo que aqui lhe deixou não passou e vai sempre existir. Porque lá no fundo do ser humano, gente, existe uma luzinha, existe um sinal, eu não sei o que é bem, que a gente se comove, a gente se derrete em épocas como hoje. Então, é um começo. Bom, que essa luzinha brilhe 365 dias por ano. Que a gente possa fazer uma parte, a nossa parte. Hoje há muito mutirão, é bonito, mas vamos fazer a nossa parte num número menor, mas fazer a nossa parte. Um faz, o outro faz, fazer uma corrente assim. Por quê? Se o aniversariante, o Jesus, não tivesse vindo entre nós, nós estaríamos até hoje temendo a Deus. Para aqueles que tinham Deus como seu alicerce lá, eles não amavam a Deus, eles temiam. Então Jesus veio nos dizer que Ele é Pai. Ele sempre se referiu a Deus como Pai, amoroso. Então, Ele tirou desvendou esse mistério de temer a Deus. Não precisa. Ele mostrou que nós devemos sim amá-lo. Tanto como foi perguntado, foi questionado, o que precisaria para chegar ao reino dos céus? Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu espírito, de toda a tua alma, de toda a tua força. Amar a Deus.
Ele falou. Não somos nós para contrariar. Então eles vêm ensinar importante, amar a Deus, não temer. Ele vem nos ensinar também sobre o perdão. Vigia naquela época a lei de Italião, olho por olho, dente por dente. Cuidado, gente. E muitas vezes nós estamos fazendo igual. Naquela época eles não tinham conhecimento, até Jesus, mas a partir de então a gente não pode alegar desconhecimento. A lei de Italião, olho por olho, dente por dente. Não, gente. Não é assim que funciona. Se ele, o aniversariante, estava lá na cruz, suas últimas palavras: Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Eu imagino, se ele usasse a lei de Italião, que é olho por olho dele, o que sobraria para nós? O que aconteceria com nós? Olha o que nós fizemos com o Filho de Deus. O que seria que aconteceria para nós? No mínimo, nós seríamos crucificados também, no mínimo. Mas não. Ele pediu. Mas ele pediu, Deus ia perdoar, como sempre o faz. Muitas vezes a gente reza pedindo perdão para Deus, pedindo para o ser ou para a pessoa, ou a entidade errada. Deus não perdoa, Ele não julga. Nós temos que nos perdoar uns aos outros. Então, quando ele disse, Pai, perdoais, não sabem o que fazem, ele estava revogando a lei de Italião, do olho por olho, dente por dente. Mas hoje, se ele estivesse aqui, talvez ele diria, Pai, perdoai, eles ainda não sabem o que fazem. Olha, gente, depois de tantos séculos, nós temos dificuldade em lidar com o cristianismo. Que a partir dali, o mundo cristão. E nós ainda temos dificuldades, gente. Se não fosse ele, nós hoje ainda estaríamos nos debatendo, procurando o nosso próximo. Quem é o nosso próximo? Ele veio nos mostrar. Entretanto, nunca esquecendo, gente, que o nosso próximo, mais próximo, somos nós mesmos. E muitas vezes nós temos que cuidar um pouquinho com esse detalhe assim, de próximo. Então a gente, socialmente falando, a gente é bem relacionado, respeitoso, educado, pá, conversa e tal, pá, tudo de boa. Então nós somos perfeitos. Aqueles próximos, nós somos perfeitos. Mas como é que nós somos no nosso lar? A nossa esposa é o nosso próximo. O nosso marido é o nosso próximo. Nosso pai, nossa mãe, nosso filho, nossa avó, nosso avô, enfim, irmãos, são os nossos próximos, gente. E muitas vezes, para consumo externo, nós somos uns próximos. E como nós tratamos o próximo dentro do nosso lar, o próximo, aquele parente de sangue, que muitas vezes nos causa algum dissabor, algum desconforto, alguma coisa, diz, pedra no meu sapato. Pode ser, mas pode ter certeza, este vai ser fundamental no exercício da paciência, no exercício da doutrinação, gente. Então, vamos respeitar
todos os próximos, ao começar por nós mesmos. Se diz que queremos chegar aos céus. Muitos imaginam assim, é um verde, é um córrego, é um... Bom, mas gente, não importa a visão que a gente tenha de céu, ou de paraíso, não importa. Ele, o aniversariante, o Jesus, ele disse, para nós chegar até os céus, ou até esse, nós temos que chegar a Deus. E ele, Jesus, disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Então, se ele não tivesse vindo, como nós chegaríamos ao Pai? Se ele se colocou como o caminho que leva ao Pai, a verdade que leva ao Pai e a vida, espiritualmente falando, que nós teremos. Então, olha quão importante é esse 25 de dezembro, o aniversário. Olha como é importante esse aniversariante na nossa vida. Nós não saberíamos que a nossa fé nos salva, que a nossa fé nos cura. A fé em quê? Quando ele colocava a mão, quando ele curava, quando ele salvava, eu dizia, tua fé te curou, tua fé te salvou. Mas será que valia só para aqueles tempos? Olha, tudo que aquele show vai sempre existir. Então, aquela fé que ele dizia que cura, gente, ela cura, gente. Aquela fé que ele diz que salva, ela salva, gente. Se ele disse, quem somos nós para dizer o contrário? Então, gente, ele falou muito de fé. Ele falou muito de fé. E por incrível que pareça, o centurião aquele lá, que pediu para que ele fosse na casa lá mandou um soldado para que Jesus fosse na casa dele, centurião, curar um servo dele. Jesus foi. No caminho ele encontrou o centurião e ele falou assim, vem que vais, vou à tua casa curar o teu servo. Ele disse, eu não sou digno que entres em minha morada. Diz uma palavra e ele será salvo. E Jesus ali com os discípulos dele, com aqueles que tinham visto aquelas maravilhas todas que ele tinha feito, ele disse que em toda a Galileia ele nunca viu tamanha demonstração de fé. Então, gente, a fé que ele disse que sendo do tamanho da semente de um grão de mostarda, tu dirias, essa montanha remove-se daqui para lá e ela se removeria? Não é necessariamente a montanha literalmente falando. É as montanhas que nós temos dentro de nós, os medos, as fobias, as incertezas que não caminham junto com a fé, os ressentimentos, gente, as mágoas. Isso aí são as verdadeiras montanhas dentro de nós, que na verdade entravam no nosso caminho, atrapalham o nosso caminho. Essas montanhas a que Jesus estava se referindo. Quando a gente falou antes em céu, no reino de Deus, paraíso,
fazia uma imagem de aquele lugar assim de repouso eterno, coisa e tal. E Jesus veio nos ensinar que o reino de Deus está dentro de nós mesmos, gente. Aquele de céu, inferno, é o nosso estado de espírito. Quantas vezes levantamos pela manhã obrigados com o mundo? Se der o bom dia, a gente já pergunta, bom dia por quê? Gente, esse é o dia do nosso inferno. E como a gente sofre. E como a gente faz aqueles próximos a nós sofrer. E aqueles que cruzam, têm felicidade de cruzar o nosso caminho naquele dia, vão sofrer. Esse é o nosso inferno. Entretanto, tem aquele dia que nada de diferente aconteceu, a gente acorda de bem com a vida, respeitando a todos, cumprimentando a todos, dando atenção para todos, um tempinho para cada um, dentro do seu possível. Aquele ali é o céu. E esse céu é o reino de Deus. Então, não vamos procurar o reino de Deus de uma maneira material em outro lugar, distante de nós, gente. Ele o colocou justamente dentro de nós, o reino dele, porque ele sabia que o último lugar que nós íamos procurar, o reino dele, seria dentro de nós mesmos. Tão próximos, mas parece tão distantes. Aí dizia assim, ó. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ele dá uma esperança. Mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si nascer a flor do bem. Aí vem fechar com o que o Chico Xavier dizia. Nós não podemos voltar sobre os nossos passos, mas nada nos impede de começar hoje para ter um fim diferente do que nós temos hoje. Então, sempre é tempo de plantar, sempre é tempo de plantar. A gente se preocupa em colher, não se preocupar em plantar. A colheita ela vem naturalmente. Mas, gente, assim, ó, para encerrar, no Natal existe muita alegria, muita magia. Eu acho que a gente podia fazer Natal todo dia. Que a paz do Cristo esteja com todos vocês. Seja um ano de muita paz, muita renovação, muito amor, muita prosperidade, muita fé, muita esperança, gente. Mas não vamos esperar a virada de ano para tudo isso. Pode ser a partir de hoje. A virada de ano é apenas um calendário que sai da parede, um outro novo que vai. Mas a nossa vida, as nossas mudanças, aquilo que nós queremos para nós, pode ser 31 de dezembro, 10 de fevereiro, 15 de setembro, 8 de março, não importa o dia. O que importa sim é a nossa vontade de mudar. Que a paz do Cristo esteja com todos. Assim seja. Muito obrigado. Então, mais uma vez,
nós agradecemos ao nosso irmão Jorge, né? Foi convidado para fazer a palestra nessa data de hoje, 26 de dezembro. Prontamente atendeu o nosso pedido e nós agradecemos de coração, em nome da equipe aqui do Centro Espírita Em Busca da Luz. Agora nós vamos fazer uma prece, encerrar e passar para os passes para aqueles que assim os desejarem. Mais uma vez eu convido a fecharem seus olhos por brevíssimos instantes, após ouvir toda essa exposição, essa explanação acerca do Natal na visão espírita e da necessidade que nós temos, como nosso irmão falou, de esperança, de fé, de mudança, mas que essa mudança tem que partir de dentro de nós, do nosso íntimo, né? Porque é através da nossa fé, da nossa vontade e da nossa ação, sobretudo da nossa ação, né? É que nós vamos conseguir essas mudanças, conseguir esses objetivos, essas metas que nós nos propusemos todos os anos nessas épocas, né? Como ele mesmo disse, é uma época muito propícia. Essa época a energia muda, as pessoas estão mais com vontade de ajudar, de mudar a todos. Então, nos utilizemos, né? Aproveitemos essa energia de mudanças e que possamos dar o pontapé inicial para várias mudanças que nós precisamos nas nossas vidas. Nós mais uma vez agradecemos ao expositor dessa noite e rogamos também a ele, a Jesus, a equipe espiritual da casa, que o ampare no retorno ao seu lar. Pedimos também a todos aqueles que estão encarnados e desencarnados e aqueles que não puderam estar, também que a paz, o amor, a harmonia, a luz e, sobretudo, a proteção de Jesus envolva a cada um de nós, e que assim o seja.